Vai um chá aí? Brincadeiras à parte, conhecimento, habilidade e atitude. É através dessa técnica que eu aprendi e que eu uso para fazer uma descrição de cargo, fazer a contratação daquela pessoa, daquela posição chave dentro do meu negócio e também para avaliar quem são as pessoas que já estão nesse time, se elas têm a competência, as habilidades e as atitudes que eu espero. Então fica muito mais fácil quando eu aprendi a usar essa ferramenta. E fiz várias pesquisas, foi uma chefe minha que me ensinou na época. Em algumas pesquisas eu encontrei que foi o David McLand, nos anos 70, que criou o tripé das competências. Tem pesquisas que trazem que foi no livro do Scott B. Perry, em 1996, que ele trouxe esse conceito. Então assim, vou te dizer como eu utilizo, como eu aprendi, eu utilizo e acaba sendo muito útil. E até um caso real de uma mentorada minha. Olha só o que aconteceu. Ela já era a gestora de um time comercial de quase 20 pessoas, primeira gestão dela, e quando ela me procurou buscando essa mentoria, tanto de liderança quanto de área comercial, era exatamente para auxiliá-la com novas ferramentas, com novas possibilidades também dela fazer essa gestão. E a gente chegou nesse ponto, nesse tema de reunião 1 a 1, de análise de feedback, análise das competências. E ela me falou: Mel, eu não fiz nada, eu tenho feedbacks pontuais junto com o meu time, mas eu nunca fiz uma reunião one-on-one, individual, uma avaliação de desempenho com esse meu time. Então eu orientei ela a fazer. Isso dá até para eu gravar um outro vídeo sobre esse tema, né? Vários tipos de análise que você pode fazer junto com o seu time, mas hoje em especial eu vou falar sobre essa ferramenta chá, né? E eu orientei ela a fazer essa reunião one-on-one, entender dessas pessoas, e nessa conversa eu pedi para ela já avaliar quais eram os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que ela esperava daquela pessoa e o que ela apresentava, né? Dito e feito, ela fez reunião one-on-one com todas as pessoas do time, levou quase uma semana para ir fazendo com cada uma, né? A primeira vez o papo acaba sendo mais longo mesmo, ela ficou quase uma hora e meia com cada um, que eram muitos assuntos para se tratar. E enquanto ela fazia toda essa análise, essa conversa, ela já foi mapeando dentro dessa planilha para mim. E eu ia acompanhando ali enquanto ela preenchia diariamente, até porque dentro desse pacote que a gente trabalhou com essa empresa, tinha um treinamento para ser aplicado para todo o time. Então, a gente também queria avaliar o que o time como um todo estava precisando, se era mais conhecimento ou se eles tinham conhecimento e não estavam conseguindo fazer, aprender a fazer, ou se realmente estava faltando atitude desse time, era algo de comportamento. Então, olha só, eu passei a orientação sobre o uso dessa planilha e conforme ela ia fazendo as entrevistas, ela ia também preenchendo com essas informações. Então, conhecimento técnico, o saber fazer. Ela colocava: Maria, dificuldade em fechar vendas e perda de cliente. E assim por diante, ela ia colocando uma por uma qual era a dificuldade do conhecimento técnico. Logo depois, habilidade, saber fazer. Então ela colocava aqui, a Maria tinha dificuldade, o que ela tinha dificuldade em fazer. E atitude também, o querer fazer, né? E ela preenchia também aqui. Então ela foi mapeando através dessa planilha e a gente conseguiu ter toda a dimensão de toda a equipe, quais eram os principais pontos para a grande maioria. Ela fez um plano de ação individual, mas a gente conseguiu entrar com um treinamento de técnica de vendas, que nesse caso a gente entendeu que era o que o time em geral estava mais em alerta, precisando ser desenvolvido, esse conhecimento técnico. Depois o conhecimento técnico é o saber fazer. E foi muito produtivo, então a gente teve um ótimo resultado. E eu sempre levo em consideração, quando eu vou mapear, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu gosto de separar nessas 3 colunas. Então, mentalmente, eu já separo essa conversa em 3 colunas: conhecimento técnico, o ter a técnica e não saber aplicar, ou então é algo que
é a atitude que cabe a pessoa querer fazer ou não, aquela motivação, se ela quer aprender ou não. Tem aquela máxima também: adulto só aprende quando ele quer. Se ele não quer aprender, não tem nada que você faça que vai fazer ele aprender, né? Então ele tem que querer, e esse é um ponto muito importante. Para alguns clientes, algumas sessões de mentoria, de consultoria, eles acabam sempre ficando: nossa, Mel, ok, o conhecimento é mais fácil de identificar. Excel, planilha, usar alguma ferramenta que a empresa usa, ter técnicas de vendas, ter algum conhecimento em algum outro programa de edição, de vídeo, enfim. Isso fica bem mais fácil de você entender se a pessoa tem essa dificuldade ou não, se falta esse conhecimento ou não. A mesma coisa para a habilidade, né? Então, ali, alguns testes que você consegue aplicar tanto no recrutamento ou no dia a dia do seu negócio, você também consegue entender ali se a pessoa ela tá de forma esperada ou não, né? E você consegue até pontuar: olha, eu preciso que você faça uma planilha melhor, ou com mais dados, ou com mais informações, eu espero isso de você. Então, consegue ter esse alinhamento também nessa área das habilidades. Olha, eu preciso que você se comunique melhor, eu estou sentindo que a comunicação entre os times não está sendo assertiva, então vamos buscar uma solução para essa comunicação. Enfim, tem vários pontos que dá pra gente fazer aqui. Agora, a atitude, os meus clientes sempre me perguntam: Mel, como eu consigo medir a atitude? Porque falar, até papagaio fala, principalmente no momento de entrevista, né? Nossa, Mel, se eu vou perguntar pra pessoa se ela tem atitude, como eu vou fazer isso? A pessoa vai falar que sim, que tem, não é? Então, no presencial, quando eu estava no presencial, tem uma dinâmica que é bem legal, que eu sempre fazia. Então eu já tinha uma agenda de entrevistas que eu geralmente marcava uma seguida da outra, aquela tarde, aquele dia, direcionada a fazer entrevistas. E eu deixava proposital um papel no chão, no meio do caminho, jogado assim. Chamava essa pessoa para ela vir até fazer a entrevista junto comigo, e tinha aquelas pessoas que viam o papel, abaixava, pegava, me entregava ou jogava no lixo, porque era um papel amassado, ou perguntava o que fazia com aquele papel. Então essa pessoa, ela tinha uma atitude, ela demonstrava uma atitude. Tinha pessoa que via o papel, passava por cima, pulava, ela não tinha atitude de pegar ou de questionar se aquele lixo no meio do caminho era certo. E tinha as pessoas que não percebiam uma bola enorme no meio do caminho. Como eu trabalhava com vendas, com loja, produto físico, tanto essa parte estética, de layout, de visual era muito importante. Então, aquela pessoa que ela não percebia aquele lixo no meio do caminho, ou que ela pulava, com certeza ela tinha ali um ponto de atenção. Não era uma questão de excluir aquele profissional, porque até ele poderia ter tido um momento, a gente não pode julgar por uma situação, mas ele já tinha um forte indício de que aquela pessoa faltava uma atitude ali dela. Outra coisa que eu reparo muito, sempre nos lugares, nos ambientes, eventos, mastermind que eu participo, é aquela pessoa que derruba aquele cafezinho, ou aquela pessoa que deixa cair alguma coisa, deixa cair um lixo. Sempre tem, né? Você vai pegar o café, ele derruba uma gota. Aquela pessoa que ela não tem aquele cuidado. Isso para mim é importante. Na minha seleção, eu penso que a pessoa ela tem que ver e olhar todos os detalhes. Então, a atitude de limpar uma sujeirinha de um café, de passar um papelzinho, de juntar o lixo, é algo que é positivo para mim. Eu como gestora, eu como contratante, é um ponto importante. Então, esse tipo de atitudes que é avaliado, e eu gosto, porque também é aquela frase: como você faz pequenas coisas, você faz grandes coisas. Então, a pessoa que ela não tinha esse cuidado, essa atitude do cuidado do ambiente, já era um ponto negativo para mim. Então, você também pode fazer quais são as atitudes que você espera, como são os seus comportamentos, qual é a sua motivação, como que é o seu ambiente de trabalho na hora de você fazer
tanto a descrição desse cargo, da pessoa ideal, quanto avaliar quem é que está dentro do seu time. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu tive a ideia de gravar esse vídeo, uma para compartilhar, que é uma dica muito simples, que é uma técnica muito simples que você já consegue organizar, se organizar mentalmente e até numa planilha, o que você espera de uma pessoa e de como estão o seu time, cada um precisa desenvolver, e você pode criar aí também um plano de ação individual, porque vem muita gente me perguntar, tanto na consultoria quanto na mentoria, que vem me pedir treinamento, né? Levo o conhecimento técnico até meu time, levo meu conhecimento técnico para essa pessoa que eu tenho dentro do meu comercial, e eu digo sempre, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem 100% de certeza que essa pessoa é quem deve estar sentada dentro da sua estrutura ou exercendo esse papel? E quando eu pergunto isso, antes de falar sobre o treinamento, o empreendedor e o empresário sempre vira para mim e fala: não tenho certeza se essa é a pessoa ideal. Então eu sugiro sempre fazer esse exercício, porque é a mesma coisa que você dá uma Ferrari, uma criança. Então não adianta nada eu chegar com um treinamento e essa pessoa lá não ter a competência, a habilidade e a atitude de absorver esse conteúdo. Não vai adiantar nada. Eu poderia simplesmente falar: tá bom, tal dia, tal hora, esse é o valor do meu treinamento, vamos fechar? Mas não adianta, se a gente não tiver certeza de que aquela pessoa é a melhor pessoa para estar ali e receber esse treinamento, não vai adiantar de nada. Então já tiveram vários clientes meus que acabaram barrando, não fechando naquele momento, falando: não, eu preciso selecionar uma outra pessoa, eu preciso realocar, preciso fazer alguma mudança, ou também eu preciso avaliar se essa pessoa realmente é a pessoa mais indicada para receber esse treinamento, tá? Então isso também pode ser usado, também é a minha forma de trabalho, e eu recomendo que vocês façam isso antes de sair comprando qualquer curso, antes de comprar qualquer conhecimento técnico. É você avaliar se ela vai ter a atitude, a disposição para fazer, para aprender, né? Saber fazer e querer fazer é muito importante dentro de uma organização, tá bom? Espero ter ajudado. Compartilha aqui comigo o que você achou desse vídeo, quais outros temas você quer que eu traga aqui, e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada, até mais!